Olá a todos, vamos então iniciar. Essa nossa aula vai ser online. Essa semana nós estamos online por conta das provas e eu vou fazer essa gravação do PowerPoint com o nosso material digital e vou ficar no chat, tá? Então, aí a gente vai controlando o que nós estamos vendo por aqui, mas comentários no chat lá eu já respondo na mesma hora, porque aí eu não preciso estar focado aqui e lá ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Nossa aula de hoje, então, é a aula número 7 do quarto bimestre, Problemas Socioambientais Contemporâneas. Problemáticas socioambientais contemporâneas. Nessa aula, então, nós vamos abordar a ação humana e o meio ambiente, a perspectiva do antropoceno. Nós vamos falar sobre o capitalismo e a exploração do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e o modo de vida consumista. Nós vamos trabalhar problemas socioambientais contemporâneos, exploração intensiva de recursos naturais, de produtos, de produção de químicos sintéticos e de geração de resíduos. Nós vamos falar também sobre o atual modelo socioeconômico predominante no mundo e os impactos e riscos socioambientais. E nós vamos falar também, vamos tentar compreender como os principais problemas socioambientais decorrem do uso intenso e crescente dos recursos naturais do planeta para sustentar o desenvolvimento tecnológico e a geração de riquezas e os padrões de consumos crescentes, né? Nós vamos então também problematizar, abrindo aqui, ó. Nós vamos problematizar essa parte que está a gravação em cima, problematizar como as ações humanas alteram o equilíbrio ecológico do planeta e afetam as desigualdades sociais mais vulneráveis, tá? Passando o slide. Contemporaneidade e meio ambiente, tá? Nós temos aqui, né, uma charge e nós vamos observar aqui que a gente, pelo que ela indica aqui, ó, a gente saiu da água, né? A gente foi evoluindo, foi tomando formatos, nos aprofundamos como seres humanos, aí ficamos inteligentes, sábios, criadores e certos de que a nossa inteligência pode fazer com que nós cheguemos mais longe a cada momento, e o progresso é aquilo que nos faz sentir orgulhosos. Não é isso que ele está fazendo ali, ó? Jogando progresso no rio? É uma análise sobre o que diz essa nossa charge com relação ao meio ambiente, né? A gente cresce, evolui, se torna inteligente e destrói aquilo que nos criou, né? Então, aqui temos então uma primeira questionamento, uma primeira reflexão a respeito da nossa aula de hoje. O que o cartoon diz sobre a relação com o meio ambiente, a nossa relação com o meio ambiente? Como fica? Qual é a problemática socioambiental que essa charge faz a alusão, né, que ela cita? Nós vamos então observar aqui que nós estamos com um desenvolvimento tal que nós estamos chegando a fechar o círculo, né? Assim o mundo não cresce mais, né? A gente vai destruir aquilo que teve e fica por isso mesmo, tá? Então vamos pensar nisso. Se a gente continuar destruindo, vai chegar um momento, não é tão fora da realidade, né? Que a gente tem visto esse problema. Estamos com a COP30 aí, eles estão discutindo problemas justamente desse nível, e a gente está vendo muitas reportagens a respeito das geleiras, do aumento das águas nos oceanos. Nós estamos vivendo problemas complicadíssimos ultimamente, né? Aqui nessa outra imagem que nós temos aqui do lado, deixa eu fazer com a outra mão, aqui do lado. Legal, né? Que o computador você mostra para a esquerda, ele mostra para a direita, porque nós estamos fazendo no vídeo, né? Como se fosse a selfie, né? Então aqui, ó, tá aqui essa pilha de lixo, que é um lixo complicado, porque tem muitos
resíduos que são difíceis da natureza dar conta dele de deterioração, né? Então, o avanço tecnológico estimula o consumo, mas também gera toneladas de lixo eletrônico, e isso é um grande desafio socioambiental, mesmo porque a nossa lixeira no computador, a nossa lixeira eletrônica, some com tudo que nós temos, né? E a lixeira real, ela faz aquilo ali, ó, cria aquele monte de lixo e acaba criando o maior ainda desafio socioambiental da atualidade, né? Então nós observamos aqui nesse outro lado de cima que nós vimos nas aulas anteriores, que a tecnologia transforma a relação de trabalho e consumo, né? Falamos sobre isso. Falamos também sobre o consumo acelerado, que é incentivado pela chamada obsolescência programada. Nós temos então hoje em dia o celular, o computador, nós temos a TV Smart, nós temos essa infinidade de tecnologia que invadiu nossa casa, né? Que nós temos visto muitas coisas chegando a cada instante de novidade para a gente. E para isso ter uma circulação, a própria empresa já traz isso como o prazo de validade, de vencimento desses produtos seja um tempo estipulado, normalmente 5 anos, né? Você compra um celular, um computador, uma Smart TV, ela deixa de atualizar com um certo tempo, né? E isso chama-se obsolescência programada, que ele vai ficando obsolescente com um tempo determinado, com o tempo que já a empresa programou para que ele não fosse tão eficiente quanto ele era no início, né? Então, essas são as questões que a empresa fabricante do produto, o comércio, o capitalismo em si, que é a geração de dinheiro, né? Ele provoca no comércio para que a gente possa consumir produtos de uma forma mais acelerada, né? Então a gente tem outras formas de consumo. O mesmo produto, a gente quer a atualização dele o tempo todo, né? Vai mudar? A sociedade e o meio ambiente. Nós temos aqui que estima-se que por volta do 300 mil anos atrás, os seres humanos já desenvolviam tecnologias que possibilitavam diferentes formas de interação com a natureza para suprir as necessidades biológicas, sociais, econômica e cultural, tá? Essa aqui é uma pintura rupestre. Na imagem a gente vê que ela é localizada na caverna da Capivara, no Piauí. Ela apresenta alguns elementos de relação entre os grupos humanos que ali viviam há mais ou menos 17 mil anos, e com a natureza também, né? Se a gente for observar ali, eles têm o simbolismo de pessoas no cotidiano, de animais, alguma coisa parecida com uma contagem ou uma cerca. Nós temos que fazer já um estudo aí para ver qual é o simbolismo dessas imagens, mas em si o que nós podemos dizer é que eles já tinham alguma coisa relatada a respeito daquilo que eles precisavam mostrar para alguém. E isso já era uma tecnologia. A imagem colocada ali já é uma tecnologia, porque tecnologia não é só pensar num computador, numa Smart TV, num carro que dirige sozinho, na inteligência artificial. Não, antes disso foi criada uma roda, um machado, né? E nada mais é do que uma tecnologia que fez com que o homem avançasse com facilidade o trabalho dele. A próxima imagem, rodei antes de falar. A sociedade e o meio ambiente, as interações com a natureza e os seres humanos. Produziram alimentos profundos, sofisticados sobre os processos, fenômenos naturais, e desenvolveram técnicas que permitiam intervir e modificar e controlar
o meio natural. O milho começou a ser domesticado, cultivado por povos que viviam na região do México há aproximadamente 9.000 anos. Desde então ele foi modificado geneticamente e tornou-se um dos alimentos mais consumidos no mundo. Isso é um detalhe importante porque a gente fala de tecnologia e principalmente na alimentação a tecnologia modificou muito o sistema, né, de plantio, o sistema de colheita e principalmente a genética dos produtos, né? Então é um lugar, a tecnologia é um lugar onde une todas as ciências ali para poder modificar, para poder ajudar a que o homem tenha facilidades tanto no consumo dos seus alimentos quanto nas tarefas diárias e isso vai fazendo com que a gente produza mais, consuma mais, despeje mais lixo na natureza. Agora, esse daqui é sobre sociedade e meio ambiente. Nós já estamos com 10 minutos, quase 11 de aula, né? Então, nós estamos falando sobre o cultivo e o melhoramento genético de materiais e animais, né? Que foi um dos segredos para dominar a natureza, né? Nós temos aqui uns detalhes importantes aqui, ó. Antecipação aos fenômenos climáticos e manipulação dos processos biológicos, físicos e químicos. Antecipação dos fenômenos climáticos. A gente pode, hoje em dia, prever quando vem uma chuva, um temporal, uma tempestade, nos colocarmos como seres que podem intervir nessa situação, né? Então, se a gente usasse a nossa inteligência para o bem, em vez de para a destruição, nós estaríamos muito melhores e muito mais evoluídos, eu acredito. Né? Aqui, antropoceno, né? Temos um vídeo do YouTube, né? E ao mesmo tempo que nós deixamos marcas indeléveis no planeta, ó, dá para passar o vídeo aqui, eu vou soltar o vídeo já. Peraí, pausa, moço. Nós temos aí futuras gerações. Tem de tudo.
Tá aí, esse vídeo é o alerta. Então, antropoceno significa uma nova era dos humanos, tá? Ele se refere a uma proposta de uma nova época geológica a gente vê que a atividade humana se tornou o principal agente da mudança na Terra, né? Então, nesse vídeo, no caso, ele se coloca como, já que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer, né? É uma condição bem legal da gente analisar, porque nós estamos no barco juntos, tá? E cá entre nós, eu vou primeiro, meus filhos, vocês vão ficar aí. Então, quem tem que cuidar e se preocupar são os mais jovens, para acabar com essa destruição sequencial que os mais velhos fizeram. Vocês são os mais inteligentes. Vocês têm que agora resolver o problema que nós, idiotas, construímos durante todas as nossas vidas. Próximo slide, por favor. Aqui. Sociedade e meio ambiente. Nós falamos aqui agora do cartoon, né? E nós estamos falando do documentário também, do fotógrafo. E nós temos aqui uma contradição. Eu já pulei o outro slide, já deixei aqui onde a resposta está colocada aqui para a gente, tá? Então, nós temos aqui as duas, uma pergunta e uma resposta, né? E eu já, como bonzinho que sou, já coloquei na resposta, tá? Então, ambos, tanto o cartoon quanto trata-se de uma espécie que, por sua própria ação, constrói e destrói o mundo em que se vive. Então, nós estamos aí vendo quem somos nós. Uma espécie que destrói o mundo que nós vivemos, tá? Aqui nós temos outro vídeo, só que esse daqui não... Vou reproduzir. Deixa eu ver quanto tempo. 17 minutos. Vou reproduzir esse vídeo também, tá? Nós vamos aqui e diz: assista o vídeo e algumas práticas e características desses vídeos que impactam o ambiente consideravelmente. Vamos ver quanto tempo. 4 minutos. Soltando. São coisas que a gente não faz em sala de aula, né? Porque se eu começar a colocar 4 minutos de vídeo para vocês em sala de aula, vocês bagunçam, né? Tirar essa mãozinha daqui, tá? Lindo, né? Logo vira prédio de apartamento. Olha lá, enche de barraquinha, gente jogando lixo na praia. E eles só olhando dali falando, caramba, eles são humanos, eles são inteligentes. Olha a gente chegando. Aí, ó, a gente já chega assim, ó, para acabar mesmo. Lindo. Não contra o cultivo, a geração de trabalho, a geração de emprego, mas tudo isso deve ser feito com um cuidado especial, porque se a gente for analisar direitinho como a nossa casa funciona, a cada prato que a gente come, a gente tem que repor a comida no nosso armário, a gente tem que colocar esse prato na pia para lavar, para ele ser reposto no lugar, para quando a gente for nos alimentarmos novamente, ele estar lá colocado e limpo. Então, o certo seria que nós pudéssemos deixar a natureza da maneira como nós encontramos, né? Como a gente considera isso uma missão impossível,
Seria interessante se nós pudéssemos agredir o menos possível, né? Numa região dessa não tem uma árvore, não tem como a gente drenar uma água, a gente só está soltando fumaça no poluição ali, ó, gases de diversos tipos. Achamos ali 3 árvores. Hoje tem um projeto das florestas de bolso, né, que eles chamam, que você constrói em cada esquina que for possível, você deixar uma. Olha lá, bem-vindos à Praia do Futuro. Tá aí. Bacana, né? Aqui nós estamos falando de capitalismo e meio ambiente, né? Que com o capitalismo a gente acaba se consolidando numa lógica de oposição entre ser humano e natureza. Ele precisa gerar dinheiro e acaba esquecendo aquilo que é realmente importante, que é a nossa vida, né? Então, as mudanças na forma simbólica e econômica de interação com o meio ambiente nesse sentido e os elementos naturais passam a ser considerados como os recursos nossos que nós temos, mercadorias a serem exploradas, né? Então, se a gente puder tirar mais, a gente tira. Se a gente conseguir explorar mais, a gente explora. E aí a gente esquece que o que constitui uma fonte vital da nossa vida, né? E para os processos de industrialização também, eles podem ser esgotados, né? Então, o capitalismo ele visa muito a busca pelo dinheiro, capital, capitalismo, né? Então, eles acabam destruindo muitas coisas. Aqui diz alguma coisa importante sobre os commodities, né? Aí ele fala sobre o. Peraí. Aí ele fala sobre o petróleo, o ouro, a água, café, minério, são exemplos de commodities, que são produtos essenciais na cadeia produtiva de diversos setores econômicos e cujo valor é estabelecido pelo mercado global, né? Então, o commodities, o que são? Eles são matérias-primas básicas, tá? Matérias-primas básicas. Então, esses commodities, no caso, eles são tipo assim produtos agrícolas, produtos minerais, e esses produtos são produzidos em larga escala e possuem uma qualidade padronizada, tipo a água, tipo o petróleo, né? Esquece a água poluída que nós temos, esquece o combustível, tá? Vamos falar do petróleo bruto. Então eles têm uma qualidade, portanto eles são tipo intercambiáveis e negociáveis no mercado internacional. E o preço dele é determinado pela oferta e demanda global. Se falta água, a gente tem muita, né? Os nossos commodities valorizam. Se falta petróleo, nós temos muito, né? Então eles são alguns insumos para a produção de bens mais bem elaborados, assim, mais alguma coisa mais, como eu falei dos combustíveis, né? Então eles têm o petróleo como base para criar vários tipos de combustíveis. Não esqueçamos dos alimentos dependentes, todos eles dependentes da água. O capitalismo e meio ambiente, aí a gente está falando sobre a lógica que orientou o modelo de desenvolvimento produtivo, científico, tecnológico, bem como o modelo de vida pautado em consumismo, tá? E aquilo que nós podemos ter para a produção de bens e riquezas de fatores gerados por
impactos ambientais, que nem a exploração intensiva do meio ambiente, a produção de substância químico-sintética e a geração de resíduos. Um dos principais motivos que eu resolvi fazer essa aula gravada é porque é uma semana todinha e os segundos anos vão ter sempre a mesma aula essa semana, né? E se eu ficar das 7 da manhã, eu já estou resfriado e gripado. Se eu ficar falando e repetindo o mesmo tema, são 27 slides. A pessoa vai fazer isso aí, ó, já estamos com 25 minutos. Eu vou chegar no fim sem falar. Então, exploração intensiva da natureza. Então, para dar conta da demanda crescente por bens de consumo em todo o mundo, os recursos naturais têm sido explorados intensamente, com implicações, não é aplicações, implicações. Né? Aqui ele acaba, primeiro, transformando paisagem, degradando o ambiente, que foi o que a gente falou, é muito concreto, poucos espaços naturais, poucos espaços verdes, que é onde a água pode ser escoada, o ar pode ser renovado, desagregação social, que acaba por transformando, né, espaços, que nem aqui nós temos a usina de Belo Monte, no Pará, que impactam a população em seu entorno para a geração de uma energia. Então acaba criando um espaço aqui no entorno que fica somente para ele, né? Gera energia para uma imensa parte, não vamos dizer que não tem utilidade, gera para uma imensa parte, mas quem estava aqui do lado já acabou tendo que escorrer, foi desabitado. E os refúgios, os refugiados ambientais, que são desastres como o de Brumadinho em Minas Gerais, né, que está aqui exemplificado. Que temos um mapa de conceito que fala sobre a produção de substâncias sintéticas, tá? Então, os avanços no campo da química que contribuíram para o desenvolvimento de substâncias sintéticas que não existem na natureza, como, por exemplo, esse glifosfato e outros herbicidas, que são usados, né, glifosfato e outros herbicidas que são usados na agricultura, e eles propiciam um aumento da eficiência produtiva de produtos mais baratos, né? E, por outro lado, eles são difíceis de se decompor e acumulam nos solos, na água e nos alimentos. Então, a gente vive menos porque a gente economiza mais. Olha que lindo, a gente junta dinheiro para não usar. O bisfenol e o polipropileno, que é o plástico, né? Os flalatos e os parabenos para você, que são usados nos cosméticos, eles também são locais onde a gente tem agricultura, o plástico e o cosmético, onde tem esses produtos que a gente tem constante ligação com eles, né? Nenhum desses daqui está fora da nossa casa por mais de uma semana, né? Geração de resíduos é uma questão também que nós estamos vendo aqui, todas as cadeias produtivas, passando pelas etapas de produção, comercialização, consumo, elas envolvem a geração crescente de resíduos, que a gente está vendo marcas de poluição que foi acumulada nas rochas, através da água. A água trouxe e mantém ali, ó, né? Então, crescente de resíduos sólidos e não sólidos e enorme dificuldade para geri-los adequadamente e evitar essa poluição. Nós temos aqui, então, essa evidência dessa nova relação do homem com a natureza. Na ilha de Trindade, pesquisadores brasileiros identificaram um tipo de formação rochosa híbrida que, em sua composição, continha polietileno e propilopileno, dois polímeros sintéticos utilizados em embalagens plásticas. Então você vê que esse acúmulo, né, já vem incrustado na rocha, já ele vai se tornando tão presente que ele acaba ele acaba fazendo parte da
Voltei aqui. Bom, a sociologia é a questão ambiental. Agora nós estamos num ponto onde nós vamos negociar. O papel da sociologia é analisar e verificar o que está acontecendo com a sociedade. Então, aqui diz que tem um papel fundamental na análise de questões ambientais, porque ela investiga como as sociedades interagem no meio ambiente, considerando fatores públicos, econômicos, culturais e históricos. Isso tem uma importância, porque nós normalmente fazemos as coisas e não pensamos naquilo que essa coisa pode acarretar de prejuízo para a gente, né? Então a gente toma um refrigerante de lata, de plástico, fica mais fácil de você não levar uma garrafa de vidro, guardar ela na bolsa, devolver ela no mercado para comprar outra, porque você vai ter que carregar uma bagagem, você vai ter que carregar uma mala. Então você vai, leva e você vai descartar essa embalagem, que já é o nome descartável, de uma forma errada, porque a gente não faz o descarte correto, e ela acaba indo parar em locais que elas não deveriam. E isso acaba transformando a natureza, e para a gente que trabalha com sociologia, a gente analisa para tentar entender como esses problemas ambientais são percebidos e eles são construídos socialmente, né? Que eu te falei. Agora que eles são, percebemos que a gente não gosta de carregar uma garrafa, principalmente se for grande, né? Uma garrafa de 2 litros de refrigerante de vidro que vai gerar um peso imenso que eu vou ter que carregar, aí depois vou ter que levar de volta, né? E como essas diferentes classes sociais e como esses diferentes grupos de indivíduos são afetados. Porque quando você vai fazer o piquenique, quando você vai para a praia, você está passeando, você leva isso, você acaba jogando o produto numa região, fazendo um descarte incorreto e jogando numa região que vai afetar uma outra classe social, né? Que não é do turista, que é do trabalhador rural, que é do pescador, né? Então, para a sociologia, trata-se de abordar esses problemas como um fenômeno social influenciado por estrutura de poder, por desigualdades e por modelos de desenvolvimento. Tá? Então, cada vez que a gente vê que houve uma mudança de grupos sociais com relação a um tipo de problema que envolve natureza e meio ambiente e ser humano, a gente já começa a estudar aquela situação para provocar uma solução que seja compatível aos dois lados. Tá? Não é que a gente quer acabar. A gente que eu digo não é a gente como sociólogo, eu estou falando a gente como ser humano. Não é que a gente quer acabar com o consumo de refrigerante. A gente quer que ele seja consciente. Não é para acabar. Vamos deixar bem claro. É para tomar banho. Todo mundo tem que tomar banho. Chega em casa, toma banho, não vai dormir sujo. É para escovar o dente. Mas conscientemente. Então, essas questões ambientais e contemporâneas para a sociologia, elas provocam mudanças globais e climáticas. Elas provocam desigualdade e injustiça. Aqui está escrito justiça para que a gente provoque a justiça, né? Mas elas acabam causando a injustiça. Temos os movimentos e conflitos socioambientais, temos políticas públicas e ambientais, então nós buscamos entender o impacto dessas questões, bem como as causas e as soluções possíveis. Tá? Então, aqui já diz o que nós faremos numa próxima aula. Nós vamos abordar, estudar a abordagem da teoria de risco e refletir como a sociedade produz os riscos e os impactos que elas criam nessas classes sociais. Aqui eu tenho uma pergunta. Aí, de acordo com a minha bondade infinita, aqui eu tenho a resposta. Não se esqueçam, votem em mim para presidente. Está aqui a resposta. Ó.
Tá? A sociologia, então, ao analisar as questões ambientais contemporâneas, como as mudanças climáticas, suas causas, seus impactos e as soluções possíveis, busca compreender problemas como aqueles que são percebidos e construídos socialmente a partir de formas de interação da sociedade com o meio ambiente. Tá? Isso já está verdinho aqui, para a gente ver aqui. Não, os que afetam animais, as plantas, o ecossistema a partir da transformação da natureza. Porém, essa transformação da natureza tem que ser feita através da interação das sociedades, porque a natureza sozinha só faz o bem. Tá? Então, são distribuídos geograficamente pelo planeta em função do processo de mundialização econômica? Não, porque geograficamente o planeta distribui em função da mundialização econômica, porém com questões ambientais sempre discutidas para que haja uma coerência. Decorrem de fatores políticos, econômicos, culturais, históricos da sociedade do passado. O passado é importantíssimo. O passado é importantíssimo porque ele é estudado. E a partir do que acontece com os fatores não políticos, econômicos e culturais, mas com tudo aquilo que acontece com relação ao ser humano e à natureza. Tá? Então, é um fenômeno social que, embora sem influência, sem estrutura de poder, sem desigualdade de modelo de desenvolvimento, isso é fichinha. Nós não estamos prejudicando ninguém, né? Estamos só tomando nossa refrigerante, jogando água fora, lavando o carro com meia hora, lavando o quintal com 1h30, batendo papo com o vizinho. Aí o planeta. Então, de acordo com a aula que vimos hoje, nós temos aqui mais uma perguntinha. Após analisar as situações apresentadas, você acredita que é possível adotar hábitos de consumo mais responsáveis, sem comprometer a nossa qualidade de vida? Tadadadã. Quais seriam esses hábitos? Vou colocar isso aqui no chat, hein? Deixa eu voltar aqui, que eu vou colocar até fotografar. Eu vou printar a tela e colocar lá para vocês, tá? Então, encerramos aqui nossa aula de hoje. Temos aqui as referências. Temos aqui de onde nós tiramos os links todos, de onde nós tiramos essa aula. Essa aula é uma aula preparada pela Secretaria de Educação, tá? Ela é um material nosso digital, tá? E nós temos esse material digital disponível também para vocês. São os materiais que nós buscamos apresentar para vocês. Embora as aulas, nem todas a gente apresente o material digital com apresentação de vídeos, mas o conteúdo que a gente coloca para vocês é exatamente esse conteúdo aí. Tá bom? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado. Beijo no coração. A semana que vem também não, né? Na próxima. Até mais.